Opa, agora sim. Deu uma travada geral, mas acho que voltou agora. Vocês estão vendo aí o compartilhamento de tela? Beleza. Show de bola, então. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre sistemas distribuídos de computação em nuvem. O que a gente vai ver nessa disciplina, né? Vou começar falando um pouquinho sobre isso aí, depois a gente bate um papo melhor. Então vamos lá. Falei com vocês, então, que essa disciplina antes chamava só sistemas distribuídos, agora entrou computação em nuvem com destaque aí, porque é uma coisa que vem crescendo bastante, né? E aí, basicamente, apesar de vocês olharem computação em nuvem, é só um tópico dentre 10, né? A gente vai dar uma ênfase maior a ela aqui. Vamos falar um pouquinho do que a gente vai falar aqui, né? Primeiro, antes de falar o que a gente vai falar, eu vou fazer uma definiçãozinha aqui. O que é um sistema distribuído, né? A gente vai falar de sistemas distribuídos, mas o que é um sistema distribuído? Bom, na verdade, um sistema distribuído é todo aquele sistema que é composto por algumas partes, ele não é único, ele não está tudo em um programa só, vamos dizer assim. Ele é composto por várias partes e essas partes estão espalhadas em máquinas que estão interligadas por uma rede. Então, se você tiver um sistema que tenha pelo menos dois elementos que se comuniquem através de uma rede, ele é um sistema distribuído. Então, por exemplo, o seu navegador faz parte de um sistema distribuído. A web é um sistema distribuído. Você tem um servidor web, tem um navegador, para ele funcionar precisa do servidor e do navegador. Então, ele, por natureza, é um sistema distribuído. Né? O bloco de notas do Windows não é um sistema distribuído. É um dos poucos sistemas que ainda não é distribuído, porque antigamente eu dava exemplo o Word, né? Mas até o Word é distribuído hoje em dia, né? Você pode salvar na nuvem, você pode, sei lá, pegar temas da internet, tudo isso, né? Direto no programa. Então já é um sistema distribuído. Bom, ou seja, quase tudo hoje é distribuído, mas a gente aqui não vai ficar muito preocupado com isso, porque se eu for falar assim, então eu vou estudar todos os sistemas que existem no mundo, não, eu vou estudar o que caracteriza um sistema como distribuído, que é a comunicação dos elementos que fazem parte dele entre si, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação de dados, né? Sobre a troca de dados entre como se dá essa comunicação de dados no sistema distribuído, como que eles trocam informações entre si, as várias formas de fazer isso, né? Que é um modelo cliente-servidor, o que é um modelo de N camadas, o que é um modelo peer-to-peer. A gente vai falar sobre isso até para poder ter esses conceitos iniciais para a gente poder seguir em frente e entender tudo que a gente vai falar. Quando você tem várias partes de um sistema conversando entre si, muitas vezes é importante que eles estejam sincronizados, né? O que quer dizer sincronizados? Quer dizer que você saiba, ou eles estão com um relógio igual, ou então você saiba se alguma coisa aconteceu numa parte do sistema, outra coisa aconteceu em outra parte do sistema, você sabe dizer o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Sei lá, você está num jogo online e dois caras deram um tiro no inimigo e aí? Os dois acertaram, mas quem atirou primeiro? Quem acertou primeiro? Isso só dá para saber se você tiver algum mecanismo de sincronização, que você consegue saber dos dois jogadores quem atirou primeiro. Então, quem vai ganhar a pontuação, por exemplo, se é que acertar aquilo, vai dar uma pontuação. Né? Replicação de dados, é para você ter. Muitas vezes, você, num sistema distribuído, você quer ter várias cópias de um dado, né, replicadas aí, até para uma questão de segurança, porque se cair, sei lá, você perde uma conexão, se você tem um problema qualquer no servidor onde está seu dado, ele pode estar replicado em outros lugares. Tem técnicas de replicação, né? Muito a ver com banco de dados, isso aqui e tal, a gente vai falar sobre isso. E a gente vai começar a falar sobre essas várias soluções que existem em ambientes distribuídos, né? Em sistemas distribuídos. A gente vai falar sobre clusters e grids, não sei se vocês já ouviram falar, mas clusters são conjuntos de máquinas que trabalham em conjunto para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quiser, o pessoal dessas grandes estúdios de animação aí, de Pixar, não sei o que tal, que eles fazem aquelas animações, né? Tipo essa última que saiu da Disney, Soul, né? Que é cheio de detalhes e animações são bem, muito, se a gente olha e fala, pô, perfeito praticamente o negócio, um computador só não dá conta de processar aquilo tudo ali, um filme de 1 hora e pouco.
Na verdade, você tem um cluster de máquinas, você tem um conjunto de máquinas interligadas em rede e cada uma delas processa um pouquinho do filme, né? Não precisa ser um filme tão grande assim, não. Propaganda pequenininha aí de 30 segundos aí que tem animação, isso é utilizado também para você não perder muito tempo fazendo tudo, renderizando o vídeo todo numa máquina só. A gente vai falar como funcionam esses clusters, grids é um pouco uma evolução disso, a gente vai falar. A gente vai falar sobre redes peer-to-peer, como funcionam as redes peer-to-peer, o que são, como elas se organizam, como que é a troca de dados e tal. A gente fala redes peer-to-peer, a gente associa muito a redes de distribuição de arquivo, né? Pirataria, de maneira geral. Rede peer-to-peer é para quê? Para baixar filme, né? Baixar filme e ver antes do cinema. Mas isso que a gente está fazendo aqui agora, essa aula nossa aqui, né, pode ser feita no esquema peer-to-peer. Do jeito que a gente está aqui agora, nem é peer-to-peer, não. Ela é cliente-servidor. Mas muitas das conversas que você tem na internet e tal são feitas de forma peer-to-peer. Né? Depois a gente vai falar isso quando a gente chegar lá no peer-to-peer. A gente vai falar um pouco sobre armazenamento em rede, ou seja, armazenar dados em servidores de arquivos, como que funciona isso. Né? Tem duas soluções, que é o SAN e o NAS, a gente vai falar como que eles funcionam. A gente vai falar em rede de distribuição de conteúdo, que são soluções que existem para quando você tem muita gente interessada no mesmo conteúdo. Sei lá, a Microsoft acabou de lançar um patch para o Windows, um Service Pack lá para o Windows. É muita gente baixando ao mesmo tempo. O Fortnite acabou de lançar uma atualização do videogame. É muita gente baixando aquele jogo ao mesmo tempo, e aí são gigas e gigas e gigas, e todo mundo baixando ao mesmo tempo. Como que você faz isso? Como que como é que você pode lidar com uma situação desse tipo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas redes de distribuição de conteúdo. A gente vai falar rapidamente aqui sobre comunicação, sockets, RPC, RMI, WebService, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Como é que se dá a comunicação do ponto de vista aí dos programas em si, né? Daí, depois a gente vai falar sobre o 8 e 9, aí a gente vai falar sobre duas soluções de virtualização. Né? A virtualização foi uma evolução muito grande que impulsionou muito os sistemas distribuídos, principalmente os sistemas distribuídos de escala maior, ou seja, você poder, e as soluções em nuvem que a gente vai falar em seguida, você poder criar máquinas virtuais de uma forma muito rápida. Isso agilizou muito o desenvolvimento de sistemas que podem processar um volume maior de informações e podem fazer isso através da rede, né? Então imagina, sei lá, em alguns momentos de pico de uma loja de comércio eletrônico, ela pode começar a criar automaticamente novos servidores para poder atender aquela demanda que está crescendo. Né? Isso só é possível porque os servidores são virtuais. Se fossem servidores físicos, você não consegue criar servidores físicos, instalar servidores físicos com uma agilidade muito grande. Normalmente ou você precisa de intervenção humana, ou mesmo quando você não precisa de intervenção humana, instalar um sistema operacional, configurar ele, tudo isso numa máquina física é uma coisa muito rápida. Numa máquina virtual você tem uma imagem e tal, é muito rápido você criar uma nova máquina virtual. A gente vai falar sobre isso. E vai falar sobre containers, que é uma forma de virtualizar, eu vou simplificar aqui agora, mas uma virtualização das aplicações, virtualizar a aplicação e não o servidor como um todo. É uma forma de você criar também serviços virtuais de uma forma mais rápida, mais dinâmica, e é para onde as pessoas têm caminhado bastante hoje em dia. Então a gente vai falar sobre essas duas soluções, essas duas tecnologias aí que são muito importantes no desenvolvimento da computação aí nos últimos anos, e principalmente da computação em nuvem, que é o nosso último tópico, né? É o nosso último, mas não menos importante. Na verdade, a gente vai dar um destaque grande a ele. Nele a gente vai ficar mais tempo do que qualquer outro desses itens. Não do que todos os outros juntos, mas mais do que qualquer um deles. A gente vai falar bastante coisa aí sobre computação em nuvem. A gente vai botar a mão na massa em computação em nuvem. Na verdade, a gente já vai botar a mão na massa nos containers. A gente já vai criar um container, já vai fazer as coisas funcionarem e tal. Depois a gente vai botar a mão na massa na computação em nuvem também. A gente vai falar sobre conceitos, a gente vai entender como é que funciona, o que é a computação em nuvem, como é que funciona, conceitos relacionados a
infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço e tal. E a gente vai botar a mão na massa, a gente vai entrar num provedor de nuvem, a gente vai criar uma conta lá, a gente vai criar serviços na nuvem, serviços de armazenamento, serviços de computação, máquinas virtuais. A gente vai mexer um pouquinho, brincar um pouquinho com a nuvem para vocês verem como que é essa dinâmica e como que isso funciona hoje em dia. Beleza? Então, isso aí é a ideia para a gente ver até o final do nosso semestre aí. Tem bastante coisa aí para a gente falar. Né? Como é que vai ser como é que vão ser as nossas avaliações? A gente não vai ter uma prova, então, nessa matéria. A gente vai ter questionários e trabalhos práticos. Então, a gente vai ter a nossa C1 vai ser composta por 5 questionários, né, valendo 2 cada um, que vão abordar principalmente eu diria que essas seis primeiros itens aqui. Então, a gente vai quase que acabar cada um desses aqui e ter, ao final de cada um desses itens, né, a gente vai ter um questionário para fazer. Praticamente isso que vai acontecer. Então, acabei de falar sobre a introdução. Eu não me lembro, são só 5 questionários, né? São 6 itens, mas é porque tem 2 que estão agrupados. Acho que são esses 2 primeiros, mas eu não tenho certeza. Então, tipo assim, acabou de ver os 2 primeiros, tem um questionáriozinho lá para fazer. Acabou de fazer isso aqui, tem um questionáriozinho para fazer. Então, você tem um questionáriozinho para fazer com algumas perguntas que vão dar 2 pontos. Quando a gente acabar aqui o 6º item, a gente tem a C1 já concretizado, tá certo? Isso pode fazer com que a C1 pode ser, eu não sei, deixa eu pensar aqui. Não, acho que não. Eu ia falar que a C1 talvez demore mais até do que o prazo dela, mas eu acho que não, acho que dá tempo, pelo que eu vi lá. Dá tempo sim. Então vai ser esse aqui que é o esquema, mais ou menos. Então, quando a gente acabar essa parte aqui, a gente vai ter uma nota C1 que é composta por questionários sobre cada um desses itens aqui. Eu prefiro fazer assim, porque é muito conteúdozinho em cada um desses. Se eu for fazer uma prova só no final, são vários tópicos que às vezes são diversos entre si, e aí acumula muita coisa para você estar tudo de uma vez, eu acho pouco produtivo. É melhor você ir fazendo passo a passo os questionários, fixa melhor o conteúdo, acho mais interessante. E a C2 e C3 são trabalhos práticos. A gente vai fazer trabalhos, né, práticos aí, individuais, sobre esses assuntos aqui. Alguns assuntos, a gente vai falar sobre virtualização, contêineres, computação em nuvem. Então, e tem essa parte de comunicação, então a gente vai fazer pequenos trabalhinhos. Vão ser 2 trabalhos, né? Cada um valendo 5 aqui, 2 trabalhos, cada um valendo 5 aqui também. Cobrindo essa parte que a gente vai ter um foco vai ter um foco teórico, mas vai ter um foco prático grande aí. Tá certo? Essa primeira parte, voltando aqui até aqui, ela é bem teórica. Né? Daqui para frente a gente começa a ter uma parte mais prática, né? Teórica também, mas junto com uma prática. E a gente tem esses trabalhos práticos aí que vão dar C2 a C3. Beleza? Aqui a regra básica que vocês já conhecem de toda a disciplina, né? A média é a soma das C1, C2, C3, né? C1, C2, C3 dividido por 3. Uma hora igual a 7 está aprovado. Se no caso contrário, você tem que fazer prova final. Aí tem aqui a regrinha para você calcular o valor lá e mais que 5 você está aprovado. Bibliografia. Essa bibliografia Isso aqui eu acho que devia ter sido mexido, não foi mexido, mas tudo bem. Eu vou. Nessas 3 primeiras. 3 não, desculpa. Nesses 6 primeiros itens aqui, eu vou. Até o 7, desculpa, até o 7, até a comunicação aqui. Eu vou seguir bem esse livro aqui do Colores, né? Existe ele em português, tá? Na biblioteca. Sistemas distribuídos, conceitos e projetos. Na biblioteca virtual, eu acho que tem esse aqui. Sistemas distribuídos, princípios e paradigmas. Eu acho que esse aqui tem em formato digital. E também tem tudo que a gente vai falar, tá? Os últimos itens de virtualização, container e computação em nuvem, aí eu não vou seguir nenhuma dessas bibliografias aqui, na verdade. A gente vai seguir alguns documentos, eu vou disponibilizando os documentos para vocês à medida que a gente vai avançando, certo? Tem muita coisa, essa é uma área que vai evoluindo muito, então nem sempre você tem livros que cobram tudo no último estado que as coisas estão, né? Então é melhor ter documentos que são mais
que são mais dinâmicos, né? Que são artigos, documentos que são disponibilizados de forma mais dinâmica aí na internet. Aí eu sempre vou passando para vocês o que a gente vai, a gente precisa de documento para poder fazer, beleza? Esses outros dois aqui eles estão com bibliografia básica, mas eu diria que são mais de apoio, assim, né? Esse aqui de programação em Java, mas quando você precisa desenvolver alguma coisa aqui de comunicação, ou aquilo do Tannenbaum, sistemas operacionais modernos, que tem uma parte de comunicação e tal, de sistemas distribuídos no final dele. E esse aqui é um livro bem legal também, assim, livro do Tannenbaum, de sistemas distribuídos, bem interessante. Já esses aqui são mais, assim, livros complementares mesmo. Cada um fala, às vezes, um pedacinho de alguma coisa que a gente vai abordar aqui, mas o que eu vou seguir mais é esse aqui. E artigos e documentos na internet que eu vou distribuindo, vou disponibilizando para vocês à medida que a gente for chegando nos assuntos, né? E utilizando esses outros documentos. Beleza? Dúvidas até aí, pessoal? Esses trabalhos práticos que eu falei aqui, é claro que sempre sobra alguma coisinha para poder fazer em casa e tal, né? Complementar, mas de maneira geral a gente vai ter tempo nas aulas para poder explorar e pelo menos para dar um pontapé inicial, nem que seja um pontapé inicial que depois você possa terminar em casa. Mas a gente vai ter espaço na aula para poder ver alguma coisa, falar, até para tirar dúvidas também. Então a gente vai ter um tempo tranquilo aí para isso, beleza? Queria aproveitar antes de mais nada, antes de falar mais um pouquinho, queria saber de vocês primeiro, queria ver aqui, conhecer um pouquinho aí de vocês, só para eu poder saber quem é o público aí, quem são vocês, na verdade, né? Então eu vou começar perguntando cada um aí vocês me falem assim o curso de vocês e qual semestre que vocês estão. Eu sei que nem sempre dá para saber o semestre exato, né? Às vezes eu pergunto o semestre para falar, entre o quinto, sexto, sétimo e oitavo, mas pelo menos para eu ter noção se tem alguém que não é do primeiro, né? Curso assim, não é do primeiro semestre, por exemplo. E só para aí uma coisa que eu queria saber também, são 3 coisas. É o curso, o período, ou mais ou menos, pelo menos o período, e se já fez alguma disciplina de redes, alguma coisa assim, só para ter noção. Não é obrigatório ter feito a disciplina de redes, mas ajuda. Então, por isso que eu queria saber. Então, vou lá, vou perguntar um por um aqui para eu poder saber. Primeiro, AXA. Se puder falar, melhor. Se não tiver com o microfone, pelo menos escreve aqui no chat. Então, vamos lá primeiro, AXA. Achando que o AXA foi ver a novela. Deixou o Teams ligado aí, foi ver a novela, hein? Bom, vamos pro próximo aí. De repente, no intervalo da novela, ele aparece aí. Ah, tá aí, ó. TADES, quinto período, fiz reis no período passado. Beleza. Ana Clara. TADES também, quinto período, e também fiz redes no período passado. Beleza, show de bola. Ana Gabriele. Beleza, tá fazendo a disciplina de redes, tá ótimo. Arcel. Boa noite, pessoal. Mesma coisa. Quinto período, TADES, fiz já. Já fez redes, né? Ou tá fazendo? O que? Redes? Isso. Não, não fiz ainda não. Fez não, né? Beleza. Israel. Opa, boa noite. TADES, quinto período também, ainda não fiz redes. Beleza. Lucas. TADES, quinto período e fiz redes semestre passado. Beleza. Highlander.
Quarto período, já fez redes. Thales, beleza. Tuane. Mesma coisa, professor Thales. Quinto período fiz rede semestre passado. Beleza. Vinícius, Ludger. Thales, quinto período, fez rede, beleza. E Vinícius Oliveira. Tardes, quarto período e ainda não fiz redes. Beleza. Bom, então todo mundo é tardes, quarto ou quinto período, tranquilo. Redes, acho que a boa parte fez, mas não foi todo mundo. Tudo bem, não é um pré-requisito, não é um problema. É só porque os sistemas distribuídos são baseados em rede. Então, às vezes, eu vou falar alguma coisa de redes, mas eu sempre comento sobre, explico. Então, é só para ter essa noção. Beleza? Só para saber exatamente. Bom, show de bola, então. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, deixa eu compartilhar de novo aqui só para eu falar com vocês, só para vocês saberem, né? Vocês vão estudar, é bom saberem direitinho o que a gente vai falar. Quando eu estava falando aqui do conteúdo, eu passei aqui batido, e eu passei por esse item aqui muito rapidinho. Falei assim, talvez vai ter trabalhos práticos que englobam essa área aqui, mas essa parte aqui de comunicação, Sócrates, RPC, RMI e Web Services, a gente vai falar muito rápido mesmo. Tem semestre que eu até pulo isso aqui. Por quê? Porque isso não é importante? Não, isso é bastante importante. Isso não é importante para Thales? Não, isso é bastante importante para Thales também. Mas é que vocês veem isso já na disciplina de desenvolvimento para web que vocês têm, né? Vocês têm uma disciplina de desenvolvimento para web em que essa tecla aqui dos web services, na verdade essa parte de Sócrates, RPC, RMI, é mais que quase uma evolução para chegar nos web services, que é o que a galera usa hoje muito fortemente. Mas vocês veem isso com bastante força lá em desenvolvimento para web. Então não faz muito sentido a gente ficar aqui perdendo muito tempo falando sobre uma coisa que vocês vão ver lá também. Certo? Melhor a gente falar sobre outros assuntos. E aí que entram esses outros temas aí que a gente vai abordar. Beleza? Bom, deixa eu só ter uma noção aqui de como é que tá, se veio todo mundo, se faltou, fazer uma pequena chamada rapidinho para a gente continuar. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Vamos lá. Estou olhando aqui rapidinho, que é mais fácil. O Axel está aí, a Alexandre está aí, a Ana Clara está aí, a Ana Gabriela está aí, a Cel, a Camila não está. Lucas está. Israel, você não está indo aqui na pauta não, né? Ainda não, aceitou o contrato hoje. Beleza. Não, tranquilo, só para saber. Eu gosto de falar porque às vezes se fala, devia estar, e pelo menos procura para saber por que não está. Não, é show. Depois justifico lá Não, quando tiver tranquilo. com falta. Tranquilo. Eu gosto de avisar porque se tiver algum problema, você pode correr atrás. Highlander, Tuane, Vinícius Ludger, Vinícius Oliveira e Iago que não tem. Então só dois que não estão, o resto tá todo mundo aí. Beleza. Só para fazer aqui registrado. Show de bola. Deixa eu pegar aqui.
Ixi, peguei um documento antigo. Deixa eu ver se eu tô pegando o documento certo. Não, tô pegando o documento certo, não. Ué. Pessoal. Só me achar aqui. Tô doido. Tava olhando no lugar errado. Bom, vamos ver aqui então agora. Aqui. Começar a falar um pouquinho aqui, né? Sobre sistemas distribuídos. Vamos falar um pouquinho sobre, dar uma introduçãozinha aqui hoje sobre sistemas distribuídos. Né? Vamos começar já pegando. Eu não deixei ainda, né, falei para algumas coisas que eu estou devendo para vocês, e uma delas é que eu não deixei ainda uma avaliação diagnóstica, né, que eu sempre costumo deixar para entender melhor aí que vocês, onde vocês estão, em que ponto vocês estão. Mas eu vou deixar ela até aí, final da semana, até aí no carnaval, para vocês. Tem aí o carnaval que vocês vão estar em casa, né? Então já aproveita e podem fazer. É rapidinho, tá? 2 minutinhos vocês conseguem responder o questionário. Beleza? Então vou deixar ele lá aí até sexta-feira. Fica lá. De repente, se eu colocar até antes da aula, até pego uns minutinhos da aula e aí eu garanto que vocês vão fazer. Deixo para depois, normalmente acaba não fazendo. Então vamos lá. O que é um sistema distribuído? Eu já falei um pouquinho o que é um sistema distribuído, só para estar aí formalizado, né? É um sistema composto por diferentes elementos de software que executam em nós, espalhados pela rede, que usa essa rede para comunicação entre eles, que quase tudo hoje é distribuído, que nem eu falei com vocês. Então, o que a gente vai estudar aqui é mais o fato, sistemas em que a principal característica é o fato de estar distribuído, que eles só funcionam porque estão distribuídos, ou então a gente vai falar um pouco sobre essa comunicação nos ambientes distribuídos, né? E a difusão da internet colaborou muito com essa realidade. Os sistemas são distribuídos porque você tem uma infraestrutura
do porte da internet para permitir que os sistemas se conversem, né? Isso ajuda muito. Dois conceitos que são importantes, que eu vou falar aqui do começo ao fim do curso, a gente vai falar nesses dois conceitos aí. E eles são bem, bem importantes aí da gente entender, né? Quando você está projetando, principalmente, um sistema distribuído. O primeiro é que é sempre bom num sistema distribuído que os elementos que fazem parte dele tenham um negócio chamado acoplamento fraco, né? Ou seja, que os elementos eles sejam fracamente acoplados entre si. O que isso significa? Isso significa que a quantidade de mensagens que eles trocam entre eles deve ser a menor possível, e as mensagens devem ser do menor tamanho possível. É um contrassenso, né? A gente está falando de um sistema distribuído em que o que caracteriza o sistema como sendo distribuído é a comunicação. E ao mesmo tempo eu estou dizendo que essa comunicação tem que acontecer com a menor frequência possível, trocando as informações, as mensagens mais curtas possíveis, né? Isso parece um contrassenso, mas não é. Na verdade é porque é o seguinte, num sistema distribuído, a principal característica dele é a troca de mensagens através da rede, mas esse também é o principal ponto fraco dele, é o calcanhar de Aquiles de qualquer sistema distribuído. A grande maioria dos problemas que a gente tem nos sistemas distribuídos acontece por causa da comunicação na rede, né? É muito mais fácil você ter um erro de comunicação, um erro de transmissão, um link cair, alguma coisa assim acontecer, do que um computador dar problema, do que o HD dá problema, do que o... Não que não possa dar, mas é mais difícil. Então, grande parte dos problemas que você tem nos sistemas distribuídos tem a ver com a infraestrutura de comunicação, com o link que caiu, ou com a rede que está congestionada, e aí a mensagem demorou muito para chegar do outro lado, ou com a qualidade do link, que é um link sem fio, que está chovendo, que está, sei lá, muito congestionado no momento. Então, isso faz com que, se você troca mensagens com uma frequência muito grande, e principalmente mensagens muito grandes, a chance de você ter erro, né, na transmissão começa a aumentar. A frequência de erros também começa a aumentar. Se eu tenho uma mensagem por hora, poxa, eu vou ter um erro por dia. Mas se eu tenho uma mensagem por segundo, eu vou ter sei lá, 2 erros por minuto, 3 erros, entendeu? Então, assim, quanto menor a quantidade de mensagens, menor a frequência de erros também. Porque eu estou trocando menos mensagens. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que não é que assim, não. Você está dizendo então que, pô, se eu for desenvolver uma solução em que eu vou ter que trocar muita mensagem lá do outro, eu tenho que abandonar a minha ideia? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é, se você pensa numa solução, um sistema distribuído que você vai implantar, e você tem duas formas de implantar ele. Uma das formas, você troca muitas mensagens. Na outra, você troca um pouco menos de mensagem, mas faz a mesma coisa. Você não perde funcionalidade com isso. É sempre desejável usar a solução que você troca um pouco menos de mensagem. Mesmo que isso deixe os elementos um pouco mais complexos. Então aí é que está a troca, né? Porque é muito óbvio se eu falar o seguinte, professor, é claro que é melhor ter uma solução que troca menos mensagem. Porque se troca menos mensagem, você vai ter uma solução mais simples e tal. Então, se é mais simples, é melhor. Você não perdeu nada, só tem ganho. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes você tem sistemas em que eu consigo trocar menos mensagens, ou mensagens mais curtas, mas isso faz com que o meu sistema, os elementos, né, que fazem parte do meu sistema, sejam um pouco mais complexos. O desenvolvimento, a programação deles seja um pouco mais complexa para ele poder conseguir lidar com um cenário com menos mensagens. Normalmente é preferível. Se você tem que adicionar complexidade a alguma coisa, é melhor que seja no elemento e não na comunicação. Se eu pudesse simplificar a comunicação e para isso eu tiver que aumentar um pouquinho a complexidade, né, o programa lá do elemento, um servidor, de um cliente e tal, melhor aumentar um pouquinho a complexidade do desenvolvimento. Oi. Boa noite. Boa noite. Não sei o que você está fazendo aí com o seu microfone, mas aqui está dando muito barulho. Tô quase ficando surdo aqui. Desculpa, cara. Melhorou agora? Melhorou? Só falando para acompanhar. Tá. Desculpa aí, é porque tinha caído um negócio aqui, eu fui passar a mão em cima, acho que eu passei a mão em cima do microfone. Tranquilo. Foi mal.
Mas deu para eu acompanhar o que eu falei ou quer que eu repita? Só esse finalzinho aí que ficou chiando, não deu para entender. Ah, não, beleza. Então, o finalzinho que eu falei é o seguinte: se você está desenvolvendo um sistema em que você tem vários elementos conversando entre si, se você tem duas possibilidades de desenvolver ele, uma em que você tem elementos mais simples, mas para serem mais simples os elementos, você precisa transmitir mais mensagens, né, mensagens com mais frequência ou mensagens mais longas. Essa não é uma solução, a melhor solução. A melhor solução é aquela que, mesmo que os elementos fiquem um pouquinho mais complexos de serem desenvolvidos, você tenha menos mensagens sendo trocadas entre eles. Então, se você puder aumentar a complexidade do desenvolvimento de cada elemento e com isso você tirar a complexidade da comunicação, é melhor, porque a comunicação é onde você vai ter os problemas no sistema distribuído. Né? Vou dar um exemplo bem concreto disso aí. Pode parecer tosco o que eu vou falar, mas é um exemplo real, tá? De um sistema que é muito utilizado para manutenção preditiva de motores na indústria. O que é manutenção preditiva? Antes vamos falar um pouquinho de mecânica, só para vocês entenderem o que é o sistema. Né? A gente tem 3 tipos de manutenção quando você fala em manutenção de equipamentos mecânicos. Você tem a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Manutenção corretiva é você espera dar o problema e aí corrige o problema, certo? Então é o que a gente faz com, sei lá, com as lâmpadas da nossa casa. Você só troca uma lâmpada quando ela queima. Então esse tipo de manutenção é a manutenção corretiva. Você está corrigindo um problema que aconteceu. Queimou a lâmpada, eu vou lá e vou trocar por uma lâmpada nova. Por que eu posso me dar o luxo de fazer isso na minha casa? Porque quando queima uma lâmpada, ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém vai perder dinheiro por causa disso. Nada vai acontecer, a não ser que você vai ficar um pouquinho desconfortável porque está um pouquinho mais escuro. Você vai lá e troca a lâmpada. Então, o que você fez com isso? Você utilizou a lâmpada até o máximo da vida útil dela, e aí você foi lá e trocou a lâmpada. Então, esse tipo de manutenção, chamado corretiva, em alguns casos, pode fazer sentido. Mas é a mais simples, né? Que você espera dar o problema e faz. A manutenção preventiva é um pouquinho mais conservadora, né? Bem mais conservadora, na verdade. O objetivo é tentar evitar que o problema aconteça. É a revisão que a gente faz no carro da gente. É uma manutenção preventiva. Você vai lá, ou sei lá, limpeza no dente que você faz no dentista, né? Uma revisão periódica no dentista. A manutenção preventiva, você vai lá fazer a manutenção, mesmo que você não tenha nada. Então, o cara vai pegar lá, por exemplo, tem lá no manual dizendo que você, sei lá, a cada 10 mil quilômetros você tem que trocar o filtro de ar do carro. O mecânico vai trocar o filtro de ar do carro. Ele vai olhar, deu 10 mil quilômetros, ele vai trocar. Pode ser que o seu filtro de ar desce para mais um bom tempo, mas ele vai trocar porque vai na hora de trocar, tá certo? De repente dava para rodar mais uns 2 mil quilômetros ali, mas ele vai trocar. Tá? A não ser que ele olhe e fale, nossa, tá novinho, esquece. Mas normalmente ele vai trocar, mesmo que aquilo não fosse realmente necessário naquele momento, pudesse aguentar um pouco mais. Mas como você só vai voltar lá daqui a 5 ou 10 mil quilômetros e pode ser que até lá não esteja bom, o cara vai trocar. Isso é a manutenção preventiva, ele está prevenindo, né? Ele está fazendo isso evitando que aconteça um acidente. Você não vai até o limite, ou você não espera o acidente acontecer, porque no caso de um carro, um acidente pode ser grave. E por último, você tem a manutenção mais inteligente de todas, que é a manutenção preditiva. A manutenção preditiva, ela tenta prever o que vai acontecer. Então, na manutenção preditiva, ela só é possível se você estiver constantemente monitorando aquele elemento. Né? Então, na indústria, nos motores que você tem para as diversas atividades da indústria, se usa muita manutenção preditiva, porque você fica monitorando o funcionamento dos motores. Uma das formas de monitorar, esse software que eu estou falando faz isso, ele monitora a vibração do motor. Então você vai lá com um equipamentozinho que mede o grau de vibração do motor, e aí com o grau de vibração lá você consegue saber se o motor está funcionando corretamente ou não. Né? E aí se você tem lá um padrão de vibração, se esse padrão começa a mudar, você sabe que está chegando perto da época de manutenção, que alguma coisa já não está ficando legal. Então você não tem assim, eu não tenho que parar o motor
de 6 em 6 meses, né, ou de não sei quantos e não sei quantos giros, para poder trocar o óleo dele, para fazer o que for. Não, você não faz isso. Você fica monitorando. Quando ele chega num ponto lá que você vê que você sabe, por estudos estatísticos e tal, que aquele ponto é o ponto em que a probabilidade de dar problema começa a aumentar muito, aí você faz uma parada programada. Você para aquele motor de forma programada, vai lá, dá a manutenção devida e põe ele para voltar a funcionar, ele vai voltar a funcionar bem. Qual a diferença dessa solução para todas as outras soluções que eu falei até agora? Pra todas as outras não. Para corretiva é porque você não esperou dar problema no motor. Para preventiva é porque na preventiva você pararia o motor a cada 6 meses para fazer manutenção. Na preditiva não. Na preditiva, na manutenção preditiva, eu fico monitorando o motor e eu vou parar ele só quando eu vir que ele realmente precisa ser parado. Algumas vezes pode ser que isso aconteça em 4 meses, algumas vezes pode ser que isso aconteça um ano só depois. Então, com isso eu até maximizo a vida útil do motor. Porque na preventiva, um caso ou outro, pode ser que ele tenha passado até da hora de dar manutenção nele quando eu vou dar manutenção, né? Isso pode acontecer. E aí a coisa se desgastar e a vida útil dele diminuir. Então, a manutenção preditiva é muito utilizada. Tudo isso não tem nada a ver com sistemas distribuídos, mas era só para dar um exemplo de contextualizar e dar um exemplo real de um problema de acoplamento fraco, né? Eu trabalho, né, durante o dia na Petrobras, na área de TI da Petrobras, e a gente cuida de um software lá chamado SKF. Mas tem isso na Petrobras, tem isso na Vale, tem isso em tudo quanto é lugar, infelizmente. Né? Não, tô brincando, assim, porque o software é muito ruim, mas ele é muito bom para o que ele faz. Ele é muito ruim, a infraestrutura dele é muito ruim. A programação dele é muito ruim, mas ele é muito bom no que ele faz, que é manutenção preditiva. Ele é o software em que o pessoal faz essas medições de vibração dos motores. Então o cara faz uma ronda no chão de fábrica, coleta as vibrações de todos os motores e tal, né, mais de uma amostra de cada um, coleta isso tudo, joga numa base de dados e aí tem um engenheiro lá que faz um levantamento estatístico lá de curva de tendência e vê quais são os motores qual é a predição de manutenção dos motores. Esse motor pode ficar mais 2 meses sem manutenção, esse pode ficar mais 6 meses, esse aqui mais 2 dias, no máximo em 2 dias a gente tem que dar manutenção para ele. Então você começa a verificar e fazer a manutenção preditiva baseado nisso. Então, até agora o que tem de sistema distribuído aí? Você tem um servidor com um banco de dados centralizado e você tem um pessoal que sai fazendo ronda com um equipamentozinho que é tipo como se fosse um tabletzinho que os caras saem e ele tem um sensor para vibração do motor, coleta essa informação, você transmite essa informação para o servidor, né? De maneira geral, funciona assim, o cara faz a ronda dele, coleta as leituras de todos os motores do chão de fábrica, quando ele demora algumas horas para fazer isso, são muitos motores, muitas coletas, quando ele acaba, ele pega e manda tudo do tablet pro servidor de banco de dados. Por que isso? Porque nem em todo local do chão de fábrica você tem acesso à internet, acesso à rede, né, de Wi-Fi da empresa. Então você normalmente coleta tudo, depois você vai para uma estação, um lugar lá qualquer e manda isso para o servidor. Só que o programa é burro pra caramba. O cara que desenvolveu ele não tinha tido aulas de sistema distribuído, não sabia que precisava de ter um acoplamento fraco. E aí como que o sistema fazia? Ele tinha lá, sei lá, 1000 pontos que ele coletou. 1000 pontos são 1000 medições que ele fez. Ele mediu, vou inventar aqui agora, ele mediu 250 motores e coletou 4 amostras de cada um. Então ele tem 1000 coletas para transmitir. Aí o cara pega e manda essas 1000 coletas. Mas como que ele manda? Como que esse sistema manda? Ele pega a primeira coleta, a primeira medição, manda numa mensagem para o servidor responde dizendo que recebeu, ok. Depois que ele recebe essa confirmação de que recebeu, ele manda o segundo. Aí o servidor responde que respondeu o segundo, ele manda o terceiro. O servidor responde que recebeu o terceiro, ele manda o quarto. Então ele só manda o terceiro quando ele sabe que o segundo chegou. Só manda o 10º quando ele sabe que o 9º chegou lá no destino do servidor. Isso faz com que a transmissão fique muito demorada, e principalmente se a coleta for feita num local muito distante do banco de dados.
Então, por exemplo, no caso da Petrobras, o cara faz uma coleta lá numa plataforma, lá no alto mar, não sei o que e tal, quando ele manda, tem que mandar por um link, que é um link via satélite, que a plataforma tem, e não sei o que, demora um século, cara. Ficava mais de uma hora para transmitir lá, não estou exagerando, uma hora às vezes, para transmitir a coleta que ele fez ao longo do dia. Por que isso? Porque ele tem um acoplamento muito forte, ele manda muita mensagem, é uma mensagenzinha atrás da outra. Aí, a gente reclamou, a gente imagino que, não só a gente, eu imagino que o mundo todo que usava isso reclamou muito, e eles lançaram um outro produto que agiliza isso. Aí eles foram espertos também, lançaram a solução disso e cobraram a parte a solução disso. O que a solução disso faz? Faz o óbvio que deveria ser feito desde sempre. Ao invés de mandar uma mensagenzinha para cada leitura, ele pega, sei lá, quantas leituras cabem numa mensagem, ele pega, sei lá, uma mensagem, a leitura não é muito grande, uma mensagem cabe, sei lá, 10 leituras. Ele vai mandando de 10 em 10. E ele manda de 10 em 10, manda uma mensagem com 10, outra mensagem com 10. Isso aí reduz o número de mensagens em 10 vezes, sem perder funcionalidade nenhuma. E mais ainda, ao invés dele mandar a primeira mensagem, que tem 10 leituras, isso, só mandar a segunda quando ele recebe a confirmação da primeira, ele não faz isso. Ele manda a primeira mensagem com 10 leituras, manda a segunda mensagem com 10 leituras, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, aí ele para. Ele só vai mandar a 11ª quando ele receber a confirmação da primeira. Só vai mandar a 12ª quando ele receber a confirmação da segunda. Então ele sempre tem uma janelinha aí de 10 mensagens que ele não recebeu. Isso é um negócio conhecido como janela deslizante, né? Porque quando ele faz isso, ele agiliza muito a transmissão. Muito mais de 10 vezes. Apesar de ele estar agrupando de 10 em 10, ele poder mandar várias mensagens, né? Sem precisar da confirmação de uma a uma, ele agiliza muito o processo. Chega a ficar, tipo, 20 vezes mais rápido. Então, o cara demorava uma hora para poder transmitir e começou a transmitir em 3 minutos. Sem brincadeira. A diferença é absurda desse nível, assim. De uma hora para 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Por quê? Simplesmente porque ele fez um acoplamento mais fraco. Perdeu funcionalidade com isso? Não. Deixou os elementos, o cliente, o servidor mais complexos? Deixou. Porque agora o cliente tem que pegar cada mensagem, cada ponto, cada 10 pontos, agrupar uma mensagem, estruturar isso de alguma forma para quando receber o cara lá, poder estruturar, ver, identificar quais são as 4 medições, as 10 medições, desculpa. Quando eu mando uma mensagem e não espera a confirmação para mandar a próxima, ele tem que ir mandando as 10 e ficar controlando quando ele vai receber a confirmação de cada uma dessas 10, que pode ser que ele tenha, se não receber até um tempo, ele tem que retransmitir uma delas. Então, o cliente e o servidor ficaram mais complexos. Mas a quantidade de mensagem reduziu muito, e aí isso justifica você ter um sistema mais complexo. Porque ele funciona de forma muito mais eficiente e você tem muito menos problemas com isso. É muito mais simples ter problemas, né, na transmissão do que ter problemas no programa em si, se ele for bem desenvolvido, obviamente, né? Beleza? Deu para entender aí o conceito de acoplamento fraco? Eu vou falar nisso mais para frente, em alguns outros cenários, alguns outros casos aí, eu volto ao conceito de novo, né? O que é acoplamento fraco. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre a ausência de relógio global. O que significa isso? Tá? Aqui eu não vou falar em tudo aqui não, tá? Já estou acabando hoje é só uma introduçãozinha, só para vocês terem noção do que a gente vai falar. E a ausência de relógio global é o seguinte, cara. Quando você está no sistema quando você está desenvolvendo um sistema que vai rodar todo numa máquina só, uma máquina tem uma grande vantagem. Tudo que roda nela é gerenciado por ela e tudo tem como referência o mesmo relógio, que é o relógio da máquina. Então, mesmo que eu tenha 10 processos diferentes rodando na máquina, se um processo diz que alguma coisa aconteceu à meia-noite 1 e o outro processo diz que aconteceu à meia-noite 2, você sabe que o que aconteceu no processo de meia-noite 2 aconteceu depois do processo de meia-noite 1. Então você consegue ordenar os eventos de forma muito simples entre vários processos, mesmo que sejam entre vários processos, porque todos esses processos eles compartilham o mesmo relógio. Todos eles, né, estão sendo gerenciados pela mesma CPU, tem o mesmo tempo, né, de referência. Mesmo que o relógio esteja atrasado, o relógio está atrasado 2 horas, 3 horas, não importa. O que importa é que você sabe quem aconteceu primeiro e quem aconteceu depois. Então, se eu tiver um servidor, por exemplo, que seja um servidor que está controlando uma agência bancária, por exemplo,
e o cara fez um débito numa conta, primeiro ele fez um crédito na conta, depois fez um saque, né? Recebeu um crédito, depois fez um saque, ele não ficou negativo em nenhum momento, porque primeiro foi o crédito, um segundo depois fez um saque, ele não ficou negativo em nenhum momento. E você sabe muito bem que o crédito aconteceu antes do que o saque, porque tem uma máquina só controlando isso, o crédito e o saque. Agora imagina que eu tenha um sistema distribuído, eu tenho várias máquinas conversando entre si. Se eu tenho várias máquinas conversando entre si, cada máquina tem a sua contagem de tempo, cada máquina tem o seu relógio. E esses relógios vão se atrasando com o tempo, né? Você esquece o computador, pega o relógio de pulso. Pega o centro do lado de um amigo seu que tem um relógio de pulso também. Não vale smartwatch, não. Relógio de pulso tradicional. Coloca os dois na mesma hora. Se encontra um mês depois que vocês vão ver que eles estão com hora diferente. Porque eles não contam segundo exatamente do mesmo jeito. Os circuitos não são tão precisos assim, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os relógios de computador e os relógios mesmo, a contagem de tempo deles é baseada num cristal de quartzo, né? É um cristalzinho que tem uma propriedade, você aplica uma tensão nele, né? Uma corrente nele, e ele começa a oscilar numa certa frequência, né? Então, isso você consegue medir, tudo certinho. Então, você aplica uma tensão nele e ele oscila lá, sei lá, 1000 vezes por segundo. Então, se ele oscila 1000 vezes por segundo, eu vou começar a contar as oscilações. Contei 1000 oscilações, passou um segundo. E aí o relógio consegue ir contando o tempo. O problema é que às vezes as 1000 oscilações por segundo, na verdade, não tem essa precisão toda. 1000 oscilações por segundo, no fundo, são, sei lá, 1000,1 oscilações por segundo, né? Ou seja, isso quer dizer que em 10 segundos você não tem 10.000 oscilações, você tem 10.001 oscilações. Então, em alguns casos, você tem 9.999. Então, quer dizer, você tem uma diferençazinha de contagem de tempo aí que, à medida que isso vai se acumulando, pode fazer com que um relógio fique atrasado em relação ao outro. Então, se você tem várias máquinas ligadas em rede, mesmo que você vá lá e acerte o relógio de todas elas, depois de um tempo vai estar desincronizado. Não tem como ser diferente, tá certo? E isso é um problema. É um problema muito difícil de resolver? Não, não é um problema muito difícil de resolver. Mas é um problema que não existe em sistemas que não são distribuídos, em sistemas centralizados. Em sistemas distribuídos você tem esse problema, né? Você tem contagens de tempo diferentes. Então, tem problemas desde o ponto seguinte, se uma máquina disser para outra, isso aqui aconteceu meio-dia. Ah, por meio-dia? Mas meio-dia já tem 5 horas. E na outra máquina, não, meio-dia tem 4 horas e meia. Porque elas estão com uma meia hora de defasagem uma em relação à outra. Então você não tem certeza de quando aconteceu. Pior ainda no caso do débito e crédito. Imagina que eu tenho num banco, o banco tem um banco de dados e tem a réplica do banco de dados. Tem uma cópia exata, fiel do banco de dados em um outro servidor. Porque se um der problema, você tem o outro, né? É muito comum isso. E aí o cara vai lá e faz um crédito na conta dele no servidor A. E faz o débito, a operação de débito vem para o servidor B. E aí esses caras vão se sincronizar. E aí a diferença de tempo é muito pequena, um segundo um para outro, só que as máquinas estão com relógio diferente. Eu posso achar que o débito aconteceu antes do crédito, quando na verdade foi o contrário. Mas como as máquinas não estão com relógios sincronizados, eu posso achar isso. Achar que o débito aconteceu antes do crédito. E aí, durante poucos segundos ali, eu fiquei negativo na minha conta. Na maioria das contas em banco, hoje isso não é um problema, né? Ficar por alguns segundos negativo, mas de repente para algumas operações de outras coisas, isso pode ser um problema. Né? Você pode não conseguir fazer alguma coisa porque você está negativo, quando não deveria estar. Então, assim, em sistemas distribuídos, muitos deles, não são todos, é importante você ter algum tipo de sincronização para combater o problema da ausência de um relógio global. A gente fala que o problema é de ausência de relógio global porque as máquinas todas não têm um relógio único, um relógio global, um relógio que atenda a elas. Cada máquina tem o seu relógio. Certo? Então a gente tem que pensar em soluções para isso aí. Então, no fundo, são só dois conceitos importantes, que é o acoplamento fraco, que é muito importante. Se tem acoplamento fraco num sistema distribuído. E também é muito importante no sistema distribuído você ter noção de que não há um relógio global, de que não há uma contagem única de tempo. Isso é um problema? Ou seja, isso não tem solução? Tem, claro que tem solução. Tem várias soluções. Né? A gente vai falar aqui principalmente em duas, né?
uma solução chamada relógio de Lamport e uma solução chamada NTP. Não vou entrar nelas hoje, vou comentar aqui bem rapidinho, que eu vou parar nesse slide aqui, depois a gente vai falar no NTP na próxima aula, mas vou só comentar sobre isso, essas duas soluções. A gente vai falar primeiro aqui no NTP. No relógio de Lamport a gente vai falar muito rapidamente depois. O NTP, eu vou só adiantar aqui, claro que a gente vai ver com mais detalhes, mas a ideia do NTP, do Network Time Protocol, não sei se vocês já ouviram falar, é um protocolo para sincronizar os relógios de acordo com uma base de tempo comum, um servidor NTP. Então eu pego as máquinas e elas trocam mensagem entre si, falando que horas são, que horas deveria ser e tal, e conseguem todas sincronizar e ficar com um relógio igual, todos contarem tempo juntos. Então, por exemplo, quando eu falei que smartwatch não valia para poder ver se depois de um mês eles iam estar atrasados, porque os smartwatches, normalmente, eles se sincronizam com um servidor de NTP e eles mantêm a hora deles sempre certinha. Assim como o celular. O celular usa o NTP para se manter com a hora sempre certa. Inclusive para atualizar a hora automaticamente quando tem horário de verão. Né? Os computadores fazem isso também, podem fazer isso também, e o celular faz isso. Ele pega da operadora. A operadora tem um servidor de NTP que fica mantendo os seus celulares todos sincronizados. Né? Mas nem sempre você consegue, num sistema, você consegue garantir que todas as máquinas vão estar sincronizadas. Vamos voltar lá pro jogo que eu falei com vocês. Tem um jogo lá, tô jogando, sei lá, Fortnite, Counter-Strike, qualquer um desses jogos aí de tiro aí, Free Fire, né? Eu conheço alguns nomes só. E às vezes você precisa saber que evento aconteceu antes. Quem atirou primeiro entre dois jogadores, né? E você não tem como garantir que as máquinas de todos os jogadores que estão jogando online no meu servidor estão sincronizados. Não tem. Não posso chegar pro cara, é muito ruim, né? Seria muito pouco seria muito pouco comercial eu falar assim, para você jogar aqui, sei lá, Fortnite, você precisa antes fazer essas configurações aqui no seu computador, de sincronizar todo mundo pelo NTP, não sei o que, você vai criar dificuldade. O cara fala, não vou jogar mais esse jogo não, vou jogar outro que é mais fácil, que não precise disso. Então, algumas soluções, e aí o relógio de Lamport é a mais famosa delas, permite que você saiba o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, qual dos jogadores atirou primeiro, sem precisar sincronizar o relógio deles. Com o NTP você conseguiria saber quem atirou primeiro. Mas ele antes sincronizou os relógios. Aqui eu não preciso nem sincronizar relógios. Eu consigo ordenar os eventos que aconteceram de forma distribuída sem precisar sincronizar os relógios. Na próxima aula a gente vai falar sobre o NTP, que é uma solução muito usada em servidores. E depois, na outra, a gente vai falar sobre o relógio de Lamport, mais para frente um pouco. Mas aí a gente vai falar de forma bem rápida também. Ele é bem complexo, a gente vai só ter uma noção de como ele funciona. O NTP não, o NTP é mais tranquilo, a gente vai falar um pouquinho na próxima aula como que ele funciona. Beleza? A gente vai falar um pouco sobre o NTP, vai falar um pouco sobre desafios na construção de sistemas distribuídos e vai falar sobre modelos de comunicação. A gente dá uma fechada nisso aqui na próxima aula. Beleza? Para quem chegou depois, pessoal, a aula está com o título de arquitetura de computadores porque eu tive problema para criar a aula. Vou criar ela direitinho e a partir da próxima aula eu espero que esteja tudo certinho com o nome certo da disciplina. E aí eu vou botar um link lá no AVA, que é um link recorrente. Vai ter um link para a aula de terça, vai ter um link para a aula de sexta. Para toda terça e para toda sexta, sempre o mesmo link. 2 links, né? Um para terça e um para sexta. Beleza? E as coisas no AVA ainda não estão acertadas, até na volta aí do carnaval o material vai estar todo lá, tá? Vai estar tudo organizadinho. O AVA não está organizado ainda não. Dúvidas aí, pessoal, nessa parte inicial? Não? Tranquilo? Então, beleza. Vamos parar um pouco, uns 15 minutinhos hoje. Só pra gente, porque são 15 minutinhos, eu não vou entrar no NTP não, porque a gente demora mais do que uns 15 minutinhos para entender direitinho. Não muito mais, não dá uns 20 minutos, um pouquinho mais que isso assim. Mas senão a gente vai ficar muito na correria também, não acho legal não. Vamos devagar. Próxima aula a gente então volta e fala sobre essa parte do NTP e continua o assunto por aí. Beleza? Boa noite aí para vocês, pessoal. Até sexta-feira. Voltamos aí, até lá o link vai estar direitinho. Assim espero. Boa noite. Boa noite, professor.